Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos fazer uma revisão do profeta Jeremias. Vamos relembrar alguns pontos da vida de Jeremias, tá bom? Porque é assim, ó, a palavra de Deus, ela é autoexplicativa. Você vai lendo ela, e se você não entendeu, não tem problema. Continue lendo, que a explicação ela vem. Por exemplo, a história de Jeremias, ela não está em ordem cronológica. Ou seja, ela não está na ordem em que ocorreram os acontecimentos. Por isso, eu narrei no capítulo anterior ou no outro, a conquista de Babilônia, entende? E agora a gente vai falar um pouco antes. A gente vai falar ainda antes do rei Zedequias. Vamos falar ainda do rei anterior, Joaquim. Saudações, cavaleiros! Vamos falar do rei Joaquim. Porque lembrem-se, Josias, descendente de Davi. A gente pode falar Josias, filho de Davi. Foi sucedido por Joaquim, ou Joacás. E Joacás ficou 3 meses no poder. Foi deportado e entrou Joaquim. Então, Joaquim, aí depois saiu Joaquim. Joaquim ficou mais ou menos talvez uns 10 anos, entre 10 e 15 anos no poder. Aí saiu Joaquim. Joaquim foi levado para Babilônia. Babilônia? Eu acho que sim, porque ele morreu na Babilônia, farto de dias, muito bem cuidado. Agora eu não sei o que aconteceu com Joacás, ou Jeoiaquim, mas a gente acaba descobrindo. Fique tranquilo, segure seu cavalo. Aí depois de Joaquim veio Zedequias. Zedequias, que foi tomado por Nabucodonosor, que teve seus olhos furados. Meu Deus! Teve seus olhos furados e viu seus filhos morrer na frente dele. Ele também teve uma boa morte, pelo que o texto bíblico diz. A gente vai vendo em outros livros, mas parece-me que, apesar de cego, ele morreu de velhice também na Babilônia. O que mais? É isso. O rei Josias, filho de Davi, ele foi descendente de Davi. Ele foi rei muito cedo, com 8 anos de idade. E eu acredito, não vi isso escrito em nenhum lugar, mas é convicção minha, posso estar errado, que Josias e Jeremias foram amigos de infância. Eu até vou arriscar mais. Josias e Jeremias, eles foram os dois educados por uma professora chamada Hulda. Um sabidinho ontem estava falando que Hulda quer dizer doninha. É caçadora de serpentes. Então, quando o rei começou a reinar, tinha 8 anos. Quando ele fez a reforma, a grande reforma de Josias, que levou os cristãos da época de Cristo
cristãos não, os judeus da época de Cristo, a ser tão exatistas que eles tinham tanto medo de voltar para a Babilônia, que aí eles começaram a colocar em cada lei de Deus um aparato maior de proteção. Tanto é que naquela época de Jesus, cuspir no chão era plantar, transportar o lenço. Hoje eu trouxe um lenço para mostrar. Ué, não tá aqui não. Não vai olhar não, porque eu só lavei e nem passei. Então, carregar o lenço. Saudações! Carregar o lenço era transportar. E transportar era trabalhar. Mas os judeus, muito espertinhos, ele dava um pontinho assim do bolso no lenço. E aí não estava mais transportando, porque o lenço fazia parte da sua indumentária. Então, limpar o nariz, a boca com o lenço não era mais transportar, porque o lenço fazia parte da sua roupa. Espertalhões, né, os judeus da época. Foi contra essa crendice que Jesus lutou quando cuspiu no chão, fez barro, fez lodo e curou o cego. Jesus não precisava ter feito isso. Ele não precisava cuspir no chão, era só ter falado, fique limpo. E os olhos do homem ficariam limpo, desimpedido, e ele passaria a ver. Mas Jesus era como eu. Não, vamos colocar na ordem correta. Eu também sou como Jesus. Eu sou provocador. Então Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha, um lodinho e passou nos olhos daquele homem. E aquele homem passou a ver. Por isso, os seus irmãos israelitas da época o acusaram de transgressor do sábado, porque ele estava trabalhando. Cuspir no chão é trabalhar. Por quê? Vamos supor que ele cuspasse aqui no chão. Vamos supor que ele cuspisse aqui no chão. Tivesse uma semente ali. Essa semente fosse umedecida pela saliva. Ela germinasse. Então aquele homem seria acusado de ter trabalhado no sábado, porque a planta, ela foi como se ela fosse plantada. Então foi contra essas bobeiras que Jesus lutava, entendeu? Jesus nunca foi transgressor do sábado e nem um dos demais mandamentos, porque Jesus viveu sem pecado todos os 33 anos que ele viveu aqui na terra. E o que é pecado? Pecado é transgressão das leis de Deus. Entendeu? Muito bem, essa não foi a introdução ainda. E Jeremias começou a profetizar logo depois dessa reforma. Ele devia ter aí entre 18 e 21 anos, mais ou menos a mesma idade do rei Josias. Aí aconteceu que o rei Josias morreu aos 39 anos, depois de 32 anos de exercer a sua 31, de exercer a sua realeza. E aí, nesse período ele parou, o profeta Jeremias parou de ser protegido, porque entrou seu filho Joaquim. Esse nem sei, porque nem é falado dele. Mas depois o outro filho, Joaquim, começou a subjugar Jeremias. E depois veio Zedequias também, filho de Davi, e começou a subjugar Jeremias. Não com tanto ímpeto, mas, como ele mesmo disse, ele tinha medo dos seus ministros. Ele era um rei fraco. Então, às vezes, ele tentava proteger Jeremias.
mas não conseguia. Muito bem, dito isto, vamos à introdução. Então essa foi só um comentário para a introdução, tá bom? A título de introdução, eu vou contar uma experiência acontecida agora no último domingo. Eu saí para a minha caminhada matinal rotineira. E aí decidi passar no mercadinho aqui e comprar comida fresca. Lá em casa sempre tem comida congelada. Carne, queijo, etc, etc. Mas em casa, uma vez por semana, tinha comida fresca. Minha esposa, Cidinha, minha flor, que hoje repousa no Senhor, toda quarta-feira fazia mercado, comprava verduras, etc, carnes, etc. Então toda quarta-feira tinha prêmio para as crianças, minha filha solteira e meus netos que ficavam em casa. Ela sempre trazia um agradinho para eles. E quando eu chegava à noite, também tinha agradinho para mim. Ela fazia um lindo molho com tomate natural. E eu deliciava-me naquele macarrão. Ai, que saudade. Então, nesse domingo, eu falei, vou comprar um leite, vou comprar uma carninha para o almoço, vou comprar um pãozinho fresco e vou comprar um pouquinho de mussarela para comer com pão. Chegou no mercado, eu fiz os pedidos, tem açougue, padaria lá. Tinha duas mocinhas no balcão. Um primor de meninas. Aí uma estava já atendendo um cliente e aí a outra veio me atender e eu pedi 200 gramas de mussarela e 6 pãezinhos. Enquanto essa menina cortava a mussarela, a outra menina que estava no balcão ficou livre. Então ela fez um pacote e me entregou. Eu até comentei, nossa, que eficiência! Eu pedi para uma moça e a outra moça me entregou. Fiz a minha gracinha, fui para casa, cheguei em casa, pedi para minha filha preparar o café. Aí eu falei, prepara o café, quero comer sanduíche, pão, tomate fatiado e com mussarela. Aí daqui a pouco ela gritou, não tem mussarela. Falei, como não? Acabei de trazer. Ela falou, não, isso é mortadela. A menina do balcão tinha colocado 200 gramas de mortadela e me entregado. Aí eu fiquei bravo, aborrecido. Bravo não, fiquei aborrecido. E falei, joga fora. Aí a minha filha, como ela foi muito bem criada, graças a Deus, e a minha princesa, esposa, minha rainha, minha flor, Cidinha, ela falou, papai, a gente vai jogar alimento fora? Eu falei, filha, a gente não come essas coisas. Aí eu lembrei que onde eu trabalho tem vários colegas que comem, né? Às vezes eles fazem vaquinha ali e compram. Aí eu falei, vou levar para eles, tá bom. Embrulhei e levei no dia seguinte. Porque eu fiquei com o coração doendo de ter que jogar aquilo fora. E aí eu deixei lá e à tarde o pessoal acho que nem comeu tudo. Comeu só um pedacinho e eu acabei jogando fora o resto. Já estava, né, passou o dia inteiro ali sobre a mesa. Era mussarela.
e eu não como mussarela, eu não como nenhum artigo de porco, e eu não como nenhum artigo do mar, dos rios, nem peixes comuns de água doce eu gosto. Esse eu não como porque não gosto, mas os mariscos em geral eu não como porque sou proibido pela lei do grande Deus, vigia das pessoas. Estou falando isso porque na experiência do povo de Deus, a alimentação está sempre junta. O primeiro casal pecou. E o que era ali o artigo envolvido? Alimento. Deus mudou o alimento do homem. Ele comia castanhas, grãos, sementes. E depois do pecado passou a comer também folhas e raízes. Depois do dilúvio houve outra mudança de alimentação. O homem passou também a comer carne, animais limpos. Levítico conta quais são os animais limpos e os impuros. Isso não foi revogado ainda pela lei de Deus, continua vigente. Falando de alimentação ainda, Daniel, quando foi levado para a Babilônia, decidiu seguir uma alimentação diferente daquela oferecida por Babilônia. Decidiu seguir uma alimentação mais natural. Jesus, quando foi tentado no deserto, teve fome. E aí os anjos apareceram e serviu-lhe pão. Elias teve fome. O Senhor fez aparecer um corvo e lhe serviu carne. A viúva de Serepta teve fome. E Deus lhe proveu pão e azeite. E assim vai. São vários casos onde o alimento aparece na Bíblia, não é? Jesus multiplicou pães. Jesus criou pão. E hoje nós vamos ver de uma restrição. A restrição eu já até comentei aqui em vídeos anteriores, mas hoje chegou a hora de ler o capítulo que está falando sobre isso. Jeremias, acho que 34, vamos ver. Preste atenção, o alimento restrito aqui não é alimento proibido, é alimento que todo mundo podia usar. Hoje existe um alimento que não é proibido, mas que eu também restringo-me, porque tem um símbolo muito forte. Aquele guaraná preto, e também eu não gosto de comer o grande M. Não me lembro de ter comido, só uma vez ou outra talvez. Mas a minha família, sempre que vai passear, tem que comer o grande M. Meu netinho gosta. Jeremias, capítulo, está marcado aqui, mas você sabe que eu sou muito vagaroso para achar, para falar. Aí eu falei que era 34, mas não é, acho que eu já li o 34. Então agora vamos falar de
35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Os recabitas eram filhos de Josadabe. Vamos ler o texto aqui que você vai entender, tá bom? Então, a partir de agora, comece a observar o que você está comendo, como está comendo. O seu alimento precisa fazer parte do seu processo de santificação. Entendeu? A palavra que o do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo... Jeoiaquim, acho que é o primeiro filho ou é o segundo? Agora estou na dúvida. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. Ele ofereceu um banquete a eles. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheios de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Até aqui, uma refeição normal. Ele está oferecendo um banquete aos filhos de recabitas, de Recabe, os recabitas. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Hoje eu poderia ser chamado de filho de Recabita, porque eu não bebo vinho também. Apesar de Deus não o proibir. E também eles disseram ao nosso pai Recabe: não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra. Isso vos será bênção. Eu vejo aqui uma paridade com os ciganos. Até hoje tem os povos errantes na Arábia, que eles vivem em tendas. Não sei se são os filhos de Recabe, mas tem gente lá no Oriente que ainda não moram em casas. Não sei se eles plantam vinhas, não sei como eles vivem, mas eu sei que eu ouvi comentários que alguns são muito ricos. Alguns são muito ricos. Gostou do meu chapéuzinho hoje? Eu tenho vários chapéus, bonés. Eu tenho uma coleção, pelo menos 50 deles. Aliás, eu tenho um problema. Eu sou colecionador. Nenhum problema, não é? Mas além de colecionar chapéus,
colecionar pipoqueiras elétricas, colecionar relógios, colecionar caixas de som, colecionar tudo. Eu também coleciono esses, sabe essas marquinhas aqui? São marquinhas que tem nos pneus. Acabei de achar um ali, ó. Vou mostrar pra você. Ué, não tá aqui? Achei um tão bonitinho hoje que eu lembrei de uma criança onde eu trabalho. Porque o pai dele tem um carro com a marca. E um dia eu perguntei pra ele qual é a marca do carro do seu pai. Ele não soube falar a marca. Mas ele fez assim, ó, dá licença, eu vou soltar a Bíblia. Ele fez assim, ó. O carro do meu pai é esse. Escreve aí nos comentários, você sabe que carro é esse? Eu tinha separado aqui, meu amiguinho, mas já sumiu. Mas eu já fiz o símbolo, você entendeu. Eu coleciono isso. Eu coleciono tampas de garrafa. Eu coleciono parafusos. Eu coleciono tudo. E agora você multiplica isso por anos e você sabe que eu estou encrencado. Ore por mim sobre isso. Eu quero me livrar da metade das minhas coleções. Eu coleciono aquelas garrafinhas, sabe? Squeeze. Antigamente era garrafinha d'água, hoje são squeeze. Então eu decidi que vou dar de brinde aos inscritos no canal. E também eu coleciono brinquedos. Eu coleciono tudo. Coisas que às vezes não tem nenhuma utilidade. Então eu preciso me livrar disso. Estou aqui me abrindo para você. Estou abrindo meu coração para você. Ore por mim, para que Deus me livre desse problema. Pelo menos da metade dele. Porque eu gosto de colecionar. Mas eu quero me livrar da metade, que são coleções inúteis, que não servem para nada, só me atrapalha. Voltando ao texto. Mas, quando eu chamei eles para o banquete, eles disseram: nós não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres. Saudações, cavalheiro, vá com Deus! Nem nossas mulheres, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, nem habitamos em mas nós habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Você está entendendo aqui? Deus, através do profeta Jeremias, está batendo na cangaia para o burro entender. Cangaia é aquela coisa que fica em cima do cavalo para dirigi-lo. Então, o profeta está batendo assim, ó, devagarinho. Você está entendendo, meu burrinho?
Sucedeu, pois, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a essa terra, dissemos: vinde, e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor dos exércitos, o grande vigia das pessoas, o Deus de Israel, e falou: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis a instrução? Será que vocês não vão obedecer às ordenanças que Deus colocou para você? Será que vocês não vão ouvir as minhas palavras, as minhas leis? Diz o Senhor do exército, dos exércitos, o Senhor, o Rei dos Reis, o vigia das pessoas. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas até hoje, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. Eles ouviram o mandamento do seu pai. E você, meu filho, não vai ouvir o meu mandamento? Essa é a pergunta de Deus para nós, para o povo de Judá, para nós hoje. Antes, eles ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado dia e noite, madrugando, vós não me ouvistes. Deus está dizendo: vocês estão desobedecendo as minhas ordens, vocês não estão seguindo os meus mandamentos, as minhas leis. Ora, e eu tenho leis para tudo, também para a saúde. Não beba vinho, por quê? Porque o vinho fermentado vai te deixar bêbado, você vai ficar meio grogue. Ah, mas todo mundo bebe uma cervejinha final de semana. Não é proibido, não é pecado. Ou melhor, não é proibido, mas acaba sendo pecado se você for observar, porque essa cerveja, esse vinho, vai fazer mal para a sua saúde, e atentar contra a nossa própria saúde é de algum modo pecado. Você entende? Não está explícito na lei, mas implícito está. Implícito é aquela coisa que não foi dita. Tem um filminho muito gostoso que eu gosto, Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela se apaixona por um artista de circo. Ele é um amante inveterado. Toda cidade que ele chega, ele enamora-se de todas as moças, casadas ou solteiras. Ele não tem preconceito nenhum. Vamos trocar a palavra. Ele não tem regra nenhuma. E aí ele se envolve com a mulher do bandidão da região.
O homem chama vela de Libra. Porque ele mata os caras e depois ele manda encomendar para o velório uma vela de Libra, uma vela grande. Então o bandido está procurando ele. E o delegado da cidade, para protegê-lo, prende. Só que no dia do casamento, o delegado contrata todo o exército, todos os soldados de plantão, para o casamento. E ficou só um soldadinho cuidando da prisão. O prisioneiro, não lembro o nome dele agora, é boa gente, é o Celton Mello. Boa gente, faz amizade, então ele fica ali na cadeia, mas tem uma certa liberdade. E aí o soldado se afastou um pouco e o bandido Vela de Libra chegou para matá-lo. E aí ele não achou, ficou bravo com o soldado que era pequenininho, pegou ele assim pela roupa. Cadê o bandido? Aí o menino falou assim: "Ah, eu não sei. Fugiu." Aí ele fala assim: "Fugiu pra onde, homem?" Ele fala: "Ah, não sei. Se fugiu, não se sabe pra onde. Tá implícito." Implícito é algo que não foi dito, mas que todo mundo percebeu. Os habitantes de Judá, de Jerusalém, perceberam que Deus estava falando através de Jeremias. Observem os recabitas. Até hoje eles não tomam vinho, em obediência à lei de seu pai. E vocês, meus queridos, meus amigos, meus amados, saudações, vá com Deus. E vocês estão rebeldes, não estão obedecendo à lei de seu pai, aquele que mora no céu, o vigia das pessoas. E Deus continua dizendo, através do profeta Jeremias: "Vos enviei todos os meus servos." Vai com Deus, os profetas. Eu enviei vários profetas, madrugando e enviando e dizendo: "Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Voltem para a lei de Deus, o Criador. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedeceste a mim." Deus está chorando ao pé do povo. Observem, os recabitas obedecem a seu pai. E vocês não estão me obedecendo a mim. Eu disse: guarde as minhas leis. Não vá adiante de outros deuses. E vocês fizeram isso. Vocês são rebeldes. Vocês não me obedeceram. E por isso o cerco de Jerusalém vai acontecer. Por isso vocês passarão 3 anos de fome. A fome será tanta que vocês comerão esterco de pombo. Ah, mas que coisa nojenta!
Esses dias, alguém postou na internet que estava criando pombos para comer. Todo mundo torceu o nariz. O pombo é um alimento limpo, pode ser consumido. Mas nós aqui, onde tem tanta fartura de alimentos, não temos esse costume. Os povos antigos, na época de Jerusalém, com certeza, eles se alimentavam de pombos. Tanto é que eles ofereciam para Deus em sacrifício. A família pobre que não podia oferecer um cordeiro, um boi, oferecia uma pombinha, uma rolinha. Mas o esterco não. Só que agora a fome vai ser tanta que vocês vão comer esterco de pombo. Péssima notícia, não é? Mas vai piorar. O cerco durou 3 anos. E a escassez de alimento era tanta que não tinha esterco de pombo para todos. O esterco de pombo era vendido a, sei lá, R$1 a mãozada. R$1 não, tá muito barato. R$10 a mãozada de esterco de pombo. Não, tá barato. R$50. Não. R$100 a mãozada de esterco de pombo. Também estava escasso. Vai piorar ainda. A fome foi tal e qual que eles comiam seus filhos cozidos. E ainda não dividiam para os vizinhos. A mãe comia seu filho recém-nascido, o bebê, escondida da família. Dali a pouco, dali a 10, 15 minutos, não sei, um tempo depois, nasce a placenta. A mamãe adorada comia também a placenta escondida dos demais da família. E Deus está falando aqui, foi porque vocês não obedeceram às minhas leis. Por que vocês não sigam o exemplo dos recabitas? Os filhos de Recabe, eles obedecem a seu pai. Por que vocês não me obedecem? Eu sou o vosso pai. Eu coloquei essas leis para proteger vocês. Se vocês tivessem sido fiéis às minhas leis, se vocês tivessem obedecido os 10 mandamentos de Deus, hoje vocês não estariam na pendura que estão. Está implícito. E não foi falta de aviso. Todos os profetas vinham e falavam a mesma coisa. Volte para Deus. Esqueçam esses deuses estranhos. Para de adorar deuses de pau, pedra, madeira, cimento. Para de adorar a rainha do céu. Eu não sei quem demônia era essa. Ele chamava de rainha do céu. Apareceu misteriosamente. E nós estamos seguindo, adorando, chamando de nossa padroeira. A rainha do céu. Pelo amor de mim, meus filhos, parem de oferecer sacrifícios aos deuses de pedra, pau e madeira, a rainha do céu. Você é doido? Você vai acabar comendo esterco de pombo. Isso para ficar na melhor parte. Se vocês me obedecessem,
se vocês seguissem os meus mandamentos, eu os teria deixado aqui. Veja, o coração do homem, o coração humano é tão ordinário que mesmo depois de todos esses perrengues, mesmo depois do exército de Nabucodonosor tiver invadido Judá, Jerusalém, ter levado todos os nobres para a Babilônia, ter matado os filhos do rei na presença dele, só deixou os pobres miseráveis que não tinham nenhuma possessão nas terras de Judá. O único que tinha possessão era Jeremias. Lembra que ele comprou um terreno e recebeu algumas heranças? Mas os outros eram pobres. Pobres de marré. Pobres de lamber pinico. Sabe o que eles fizeram? Não obedeceram a Deus. Porque o rei da Babilônia falou: eu vou deixar aí um governador meu para cuidar de vocês. Ele não vai subjugá-los. Ele vai só ficar observando vocês. Vocês podem plantar, vocês podem colher, vocês podem trabalhar, ter filhos. Esses rebeldes avançaram contra o governador, mataram-no. O assassino chamava Ismael. E por isso, eles foram todos levados à força para o Egito. E eles ainda falaram: ó Jeremias, um pouco antes, o que Deus tem para nós? Como se eles não soubessem. Deus falou: obedeça aos meus mandamentos. Aí Deus repetiu: gente, podem ficar aqui em Judá. Eu vou abençoá-los. Vocês prosperarão aqui mesmo. Eu vou colocar bondade no coração do rei da Babilônia. E ele vai deixar vocês aqui em paz. E eles, apesar de terem dito que obedeceriam, não obedeceram e acusaram Jeremias de estar armando contra eles, de estar mancomunado com o rei da Babilônia. Aí então o que aconteceu? Castigo! Todos foram levados para o Egito. E o pobre Jeremias foi levado também. Dessa vez não tiveram misericórdia de Jeremias. Eu acho que Jeremias, não sei, posso estar errando. Jeremias errou quando o interventor da Babilônia disse para ele: Jeremias, deu para ele um baú de ouro, riquezas. Jeremias, você pode ficar em qualquer lugar, onde você quiser ficar. Você pode ir para a Babilônia, se preferir, você será muito bem tratado. Jeremias titubeou, ficou assim, indeciso. Jeremias ficou indeciso. A demora em responder foi tanta que o interventor falou assim: tá bom, Jeremias, fica aí com o governador. E aí aconteceu que o governador foi morto, houve aquela revolta e acabou sobrando para o pobre Jeremias, de novo.
Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais os deuses estranhos para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso coração, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Vocês foram atrás de deuses de pau, pedra, madeira, cimento. Deuses que não te criaram, deuses que não te tiraram do Egito. Por isso, vocês serão levados cativos à Babilônia. Vocês morrerão todos. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Esse povo é de dura cerviz, como disse Moisés. É isso. Esse povo é de dura cerviz, o povo duro. O povo de coração de pedra. O povo de coração empedernido. O povo que prefere seguir a sua própria lei. Eles escreveram no seu coração de pedra 10 antileis para seguir. O final disso é morte. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o vigia das pessoas. Eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, pois clamei a eles e não responderam. Está escrito na lei de Moisés: se vocês seguirem outros deuses, se vocês fizerem mandamentos de homens para vós mesmos, eu trarei maldição sobre vocês. Vocês serão tratados como escravos novamente. Seus filhos morrerão. Vocês serão tornados escravos. Vocês serão levados para a Babilônia. E lá os seus príncipes serão eunuquizados. Serão tornados eunucos. Sabe o que é isso? Eles, para que os príncipes, os maiorais, pudessem servir à corte dos reis, todos os reis faziam isso. Eles mutilavam os homens, de modo que eles não tivessem mais possibilidades de procriação. Se é que você está me entendendo. Jeremias foi proibido de casar. Deus o impediu de casar. Os eunucos são proibidos. Eu perdi a palavra agora. É clinicamente. Entendem? E a casa dos recabitas, disse Jeremias,
Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o vigia das pessoas, o Deus de Israel. Pois que os recabitas obedeceram ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês foram fiéis a Deus, vocês obedeceram o que o seu pai mandou. Nunca faltará varão a Jonadab. Sempre terão filhos homens. Filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Esses homens de Recabe, serão profetas aqui, sacerdotes diante de Deus, me servirão eternamente. Amém. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.